Acho que é aquela história, né, de quando está num patamar que nem esse, tem que aproveitar porque vai começar a reverter, ou possivelmente vai começar a reverter. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço onde discutimos aí os principais elementos da semana que influenciaram a movimentação dos mercados, tentamos entender em que condições e que influências temos sobre os preços e, obviamente, tentando projetar algo para os próximos dias. E queria lembrar que hoje fizemos a nossa mentoria, toda sexta-feira temos o Clube Focalize, que é uma mentoria exclusiva para os nossos clientes de alocação e alunos dos nossos cursos. Mas tendo em vista que foi uma semana bastante marcante, principalmente em relação à questão da super quarta, a movimentação dos preços, Ibovespa perdendo 100 mil pontos, chegando a flertar lá na casa dos 96 mil, a gente abriu a mentoria, chegou a transmitir aqui ao vivo no canal do YouTube. E vamos manter a gravação aqui para vocês, para quem ainda não teve oportunidade de participar com a gente. A gente costuma fazer pelo Zoom e os nossos alunos e clientes interagem, fazem perguntas e foi bem bacana. E está à disposição de vocês aí, tendo em vista muita coisa importante que aconteceu essa semana. E entre elas, né, não poderia deixar de mencionar, primeiro vamos falar um pouquinho do que aconteceu nos Estados Unidos. Existia uma expectativa bastante grande em relação à possibilidade de não subirmos mais as taxas de juros, mas veio um aumento de 0,25. Em linha, né? A maioria do mercado esperava isso, mas a expectativa agora incorre sobre a possibilidade de encerrar o ciclo. Isso contrapôs as más notícias em relação à crise de crédito, pela quebra de alguns bancos, os socorros, e aquele contágio, né, ou risco de contágio com outras instituições. E então, contrabalançou, né, a notícia ruim, até saiu uma notícia da Moody's ontem, uma desconfiança de que não será possível conter uma possível quebradeira ainda maior do sistema financeiro. É uma opinião de um órgão bastante relevante, mas não parece ter impactado ainda de forma tão forte os preços, como veremos daqui a pouco nos gráficos do S&P, da Nasdaq, até um pouquinho do que está acontecendo lá na Europa. E essa possibilidade de encerrar mais cedo o ciclo trouxe um alívio para os ativos de risco, trouxe um alívio para a volatilidade. Também vou mostrar o VIX aqui para vocês. Mas no Brasil não foi muito diferente, porque, quer dizer, não foi diferente em termos, né? Porque nós não baixamos a taxa de juros conforme a pressão, né? Forte pressão por parte principalmente do governo, inclusive com barricadas na frente da reunião lá onde estava acontecendo a reunião do Cupom, incendiando bonecos do Roberto Campos. E o Banco Central dobrou a aposta, dizendo que o que vale é a apresentação do arcabouço fiscal, ou seja, como é que o governo pretende controlar suas contas, a questão da ancoragem inflacionária, ou seja, tudo que tecnicamente todo mundo já sabe e que poderia permitir que a taxa de juros baixasse. E até foi bastante duro no seu discurso, ainda não temos a ata para saber o viés, digamos assim, mas chegou a ventilar a possibilidade que esse tipo de pressão, esse tipo de comentários, essas críticas, essas bravatas, essas ofensas todas acabam até prejudicando mais. Então, tipo assim, vocês não fazem a parte de vocês e jogam em cima de nós toda a responsabilidade. Então, isso acabou trazendo bastante pressão ontem aos mercados. Já vamos olhar, o gráfico já está inclusive aqui colocado para vocês. A continuidade daquele pivô de baixo. No intraday chegamos abaixo dos 97 mil pontos, muito próximo do alvo do pivô lá dos 96 mil. E hoje, conversa daqui, conversa dali, a própria reação um pouco mais positiva em relação aos mercados internacionais trouxeram um alívio nos preços. Eu já vou colocar também a curva DI, que estressou um pouquinho ontem, mas hoje já aliviou um pouquinho também. E vamos ver se a gente sai um pouco do âmbito do discurso, do âmbito da pressão e vamos para a prática.
e ao invés de tentar baixar juros a forceps, que já foi feito uma vez isso, a gente sabe que deu errado no Brasil, vem dando errado em economias com governos muito parecidos com o nosso aqui na América Latina, e possivelmente não é isso que queremos, né? Então, num discurso inicial de tentar ajudar a economia, a gente lá na frente a gente acaba sabendo o resultado disso, e justamente quem paga essa conta geralmente sempre é o mais pobre. E o nosso índice, conforme vocês já visualizam aqui no gráfico, com essa recuperação de hoje, indica a possibilidade de um repique no curto prazo. Como vocês conseguem visualizar, até vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais claro, essa linha vermelha é a linha de 9, a média de 9, digamos, e ela tem marcado os repiques. Então pode ver que os preços nas máximas ele tangencia, então eu não me impressionaria se ela não viesse testar novamente a região dos 100 mil pontos, que antes era um suporte importante, passa a ser agora uma resistência de repique, e não se descarta a possibilidade de completarmos esse movimento até o fundo anterior, lá nos 96 mil pontos, que além de testar esse fundo, ele também completaria o alvo do pivô de baixo. Se olharmos para o Small 11, a situação inclusive está mais complicada, porque na mesma referência de suporte, se nós traçássemos essa linha aqui, equivaleria àquela linha dos 96 mil pontos do imóvel. Ela já foi perdida. E ela está em patamares ainda mais pressionados. Isso fica muito claro em ativos que hoje caíram muito, né? Caíram 70%, 80%, 90%. O índice Bovespa ainda é composto por bancos, elétricas, a Petrobras, Vale, Gerdau, que são empresas de commodities que seguraram um pouco mais o índice, mas a grande maioria das empresas já caiu mais forte que isso. Então, eu sempre falo aqui, né? A bolsa está barata praticamente em todos os fundamentos que a gente olha, mas ainda não temos nenhuma certeza disso. E vamos dar uma olhada. Faz tempo que eu não mostro o fluxo aqui para vocês. Então reparem que estamos indo para o segundo mês consecutivo agora de saída de capital estrangeiro, mas ela não chega a ser uma saída relevante, como vocês podem observar aqui no gráfico. Eu diria assim, a saída está gradual, pequena, e é praticamente um sentido de espera contra a quantidade de recursos que entrou nos últimos meses, né, ou no último ano, inclusive. Então, dá para dizer assim, parou de entrar dinheiro. Então, está flat o movimento. Então, como era o movimento estrangeiro que estava sustentando ainda a nossa bolsa em patamares acima dos 100 mil pontos, nesse momento agora, ou seja, eu não faço nada e os preços inercialmente continuam caindo. E o que aconteceu na movimentação dos preços lá fora? Podemos ver o gráfico da S&P, deixa eu colocar aqui para vocês. A S&P que também sofreu aquela pressão do movimento da crise de crédito, com a expectativa positiva de encerrar antes o ciclo de subida da taxa de juros, ela recupera-se nos últimos 2 pregões, mas ainda em patamares intermediários. Nasdaq já está um pouquinho melhor, já monta inclusive a possibilidade aqui de um pivôzinho de alta. Por quê? Porque o impacto do encerramento do ciclo nas empresas de tecnologias é muito mais intenso. Da mesma forma que ele foi brutal no sentido da queda, agora na recuperação ele também impacta de forma um pouco mais rápida. E a Europa sentindo de uma forma geral, ainda muito parecido com o que acontece com o índice S&P e Dow Jones, né? O boato de problemas, tanto no Deutsche Bank, que caía mais de 10% as ações hoje, e um boato sobre o BNP Paribas na França também acabaram pressionando, chegou no intraday, cair mais de 3%, e agora no final, no fechamento, fechou com uma queda gradual aqui de 1,23%. E o VIX, conforme eu tinha mostrado aqui para vocês na semana passada, o índice de volatilidade está volátil, né? Desculpa a redundância, né? Mas olha só o que acontece na movimentação. Mas ele aqui no patamar de 23, ele mostra um abrandamento do índice do medo. Então, confere, bate lá com a recuperação dos preços. Bom, para o nosso índice aqui, voltando
para o gráfico dos nossos principais indicadores. Eu queria mostrar a movimentação do dólar. O dólar também pressionado, né, em função da questão do Banco Central, chegou a romper os 5,30. No intraday chegou a romper aqui essa linha de tendência de baixa do canal de baixa do dólar, mas, a exemplo da recuperação dos preços na bolsa, nós já vamos ver na taxa de juros, voltou aqui a fechar no 5,25, exatamente nas médias, e continuamos presos nesse retângulo. E eu chamo sempre a atenção de vocês, 5,15 no suporte, 5,35 na resistência. Muita atenção nesses dois extremos, mas ainda, quando eu olho para esse gráfico, me parece que vamos caminhar de lado durante mais tempo, sem um rompimento mais firme para um dos extremos. Até na mentoria de hoje eu comentava que nessa faixa de 5,35, para os exportadores é um patamar interessante de trava, para os importadores lá no 5,15, da mesma forma. E eu queria mostrar para vocês o comportamento do DI, que estressou ontem, né, o DI 24, olha só, chegou a abrir em gap, mas hoje retomou a normalidade, onde acredita-se que o governo apresente o arcabouço e seja algo crível, o Banco Central comece a olhar para a questão do crédito, né, que já existe, já falei um pouquinho na semana passada sobre isso, na questão do funding muito caro para as empresas, e talvez o remédio, a dose do remédio ultrapasse e aí vai prejudicar demais a economia como um todo, né? Então, as empresas começam a ter problemas, o emprego começa a desaparecer e a economia entra num caminho perigoso de recessão, né? Então, ninguém quer isso. Então, possivelmente os mercados também já começam a precificar essa possibilidade aqui, e ainda mais claro no DI 25, que apesar do estresse de ontem, olha o que aconteceu hoje, já vem abaixo dos 12. Então, isso aqui é uma informação bem importante para principalmente ativos, na marcação a mercados, começa a melhorar um pouco a possibilidade. Se você olhar o comportamento dos títulos públicos essa semana, também já cederam de uma forma bastante relevante. Então, quem estava meio pressionado com a marcação a mercado vai sentir um certo alívio agora do PU. E aquilo que eu falo, né? Ainda as taxas da renda fixa estão bastante atrativas, estão bastante gordas, mas isso tende a começar a mudar. Então, eu acho que é aquela história, né, de quando está num patamar que nem esse, tem que aproveitar porque vai começar a reverter, ou possivelmente vai começar a reverter, e aí você não travou numa taxa tão alta. E para fechar aqui o meu bate-papo com vocês, eu não poderia deixar de mostrar esta notícia, que num primeiro momento, quando me falaram, eu até achei que era brincadeira. Né? Eu disse, não é possível um negócio desse. Não é que se confirmou essa notícia que eu estou colocando na tela aqui. Então o Brasil é capaz de produzir coisas inacreditáveis. Nós tínhamos um profissional do calibre de Marcos Troirro, né? Para quem não conhece, eu sugiro que procure o currículo do Marcos no Google, e nós trocamos o Marcos Troirro por essa cidadã aqui. Bom, eu deixo isso de presente para vocês no final de semana. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Assinem os nossos canais, deem o seu like e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!